Boa noite, segundo ano. Eu coloquei segundo anos aqui, mas na verdade é só segundo química, né? Não tem junção, mas tudo bem, vamos lá. Ato falho. Vamos falar, hoje a nossa última aula do semestre, tá? Nosso último vídeo do primeiro semestre, né? E vamos ver o que vai ocorrer no segundo semestre, mas possivelmente vamos continuar com as aulas, né, à distância, ok? E vamos falar da última parte, né, a parte 10, né, que continua, dando continuidade ao processo e finalizando o processo, né? Vamos falar o que? Retirada das turbinas. O que ocorre na retirada das turbinas? Turbina é aquela parte, lembra? Que você tira a umidade, parte da umidade, que, enfim, que você faz uma das últimas etapas, né? Onde você está preparando o seu produto, né? O seu produto final, que no caso aí eu estou falando da açúcar, tá? Vamos dizer, então é o seguinte, aqui na retirada das turbinas o que ocorre? Ele é esse açúcar, né? O açúcar, né? Ele é descarregado em uma esteira. Ele é descarregado em uma esteira, ok? Em uma esteira, conduzido, né? Conduzido assim, né? Para o cilindro rotativo. Cilindro rotativo, onde esse cilindro rotativo ele vai ter o que? Uma passagem, vai ter uma passagem de ar com a finalidade de extrair a umidade. Deixa eu passar aqui o corretivo, perdão. Opa. De extrair a umidade. Extrair a umidade, ok? Que é muito importante no processo você extrair essa umidade do açúcar. Por quê? Nós vamos explicar adiante. Qual a finalidade dessa extração da umidade? A finalidade principal, né, as finalidades para não permitir, né, não permitir o desenvolvimento de micro-organismos que causam, né, esses micro-organismos que desenvolvem somente com umidade, né, que causam deterioração com perda de sacarose, tá? Então é isso. A principal, né, principal finalidade é realmente você retirando essa umidade, você evita que micro-organismos causem deterioração e perda de sacarose. E perda de sacarose é perda da qualidade do seu produto final, né? Desde a matéria-prima, como obviamente o produto final também. Secagem.
A secagem, né? O que ocorre a secagem, né? Que é uma outra operação, operações finais mesmo agora. O açúcar, né? Ele passou por aquela retirada de umidade, aí tem a secagem mesmo. O açúcar é secado é secado em secador de tambor. Secador de tambor, tá? De tambor. Onde tem telas, né? No seu interior, esses tambores têm telas no interior. Ok? Telas no interior. Ele tem uma inclinação, né? Esse tambor, ele tem uma inclinação. Em relação ao plano horizontal. Plano horizontal, onde nós temos o açúcar entrando na parte superior e saindo na parte baixa. Parte mais baixa, tá? E como isso ocorre, né? Através de um ar quente que penetra na contracorrente ao açúcar. Penetra em contracorrente. Assim atingindo, assim penetrando, né? Através do açúcar e secando o seu produto final. Com licença que eu vou tocar a folha. Depois nós temos dentro das operações finais, nós temos o ensaque e armazenagem. Bom, o ensaque e armazenagem, o que ocorre? Esse açúcar, o açúcar, né? Após secagem, ele é armazenado, a granel, certo? A granel, temporariamente em silos e depois armazenados em sacos de 50 quilos ou big bags. Big bags de, né? E depois diretamente dos silos, expedidos diretamente dos silos, ok? Vamos lá. Como são as balanças? Elas podem ser comuns, né? Mas já são utilizadas também
utilizadas também automáticas e semi-automáticas. Por quê? Porque são mais práticas, né? E é uma questão óbvia, né? Se você tem uma balança automática ou semiautomática, ela vai fazer um trabalho de uma forma mais veloz, mais eficiente, que vai te gerar uma maior quantia de produto, né? Já envasado, bonitinho, né? Então é uma questão de realmente de competitividade hoje em dia. Empresas de grande porte utilizar, né, desses recursos, né, de balança automática e semi-automáticas, tá? Vamos lá, como deve ser o armazém, né? É outra questão também importante. Onde eu vou guardar meu produto final, imagina só, meu grande valor da minha empresa tá lá. Então você tem que ter todo um cuidado aí com a armazenagem. Primeiro, ele deve ser impermeável, ele deve ser impermeável, piso asfaltado, preferencialmente, né? Preferivelmente, aliás, perdão. As paredes impermeabilizadas, impermeabilizadas até o nível do solo, não ter janelas, e poucas portas, tá? Também ventilação mínima, principalmente onde a umidade relativa é alta e manter as portas, né? Também sempre, obviamente, poucas portas e portas fechadas. Ok? Então vamos lá, com licença, tocar a folha. Vamos lá. Tem essa parte também. Vamos lá. O que pode causar o excesso de umidade? Isso é importante, né? Por que você deve evitar a umidade? Vamos lá. Além daquilo que eu comentei com vocês, né, da formação de micro-organismos, nessa segunda etapa, também nós vamos... O açúcar ele vai ter o quê? O que nós devemos evitar? Ele tem uma quebra de polarização. Que essa quebra de polarização é a quebra da sua cadeia, né? Que é mais comum, né? Essa quebra de polarização, ela... O
que causa ela? Presença de impurezas, né? É um causador, como açúcares redutores, foi o que eu comentei, lembra dos açúcares redutores lá, né? Que você tem os outros tipos de açúcares, né? Que eles acabam, a sacarose acaba, né? Ela se transformando em glicose, frutose, enfim, tudo isso não é desejável, né? Para o produto final, que são os açúcares redutores, e que nós comentamos, micro-organismos, tá? Vamos lá, agora vamos a uma questão mais acadêmica aí, assim, foge um pouco, uma questão mais da administrativo, né? Do processo de uma indústria. Qual o objetivo da unidade industrial? A unidade industrial, ela tem alguns objetivos. Ser rentável, isso também bem óbvio, né? Eu gosto muito de falar óbvio, porque é uma coisa natural que você quer, né? Você vai querer o quê? Uma empresa, né, rentável. E outra lógica também que é muito importante, retorno compatível com os investimentos realizados. O que isso quer dizer, classe? Retorno compatível com os investimentos realizados. É você ter um equilíbrio, né? Você não procura um equilíbrio químico no processo, a gente não procura um equilíbrio em muitas coisas na vida da gente. Mesma coisa uma empresa, ela tem que ter equilíbrio, ela tem que ter um retorno compatível com os investimentos realizados. Ou seja, não adianta você investir demais, né, e você não ter um retorno compatível com o seu investimento, né? A não ser que você pensar num retorno a médio e longo prazo. Mas não é normal, você tem que ter um retorno, né, compatível com os investimentos realizados, né? Para você ter um equilíbrio aí. Então, o que seria uma coisa seria nada normal é você não ter nenhum investimento, né, e um retorno absurdo, né? Até pode ser, mas, né, depende, né? Aí de algumas questões aí, de commodity, de monopólio de alguma área, mercado, né? Mas você quer sempre o quê? Um retorno compatível, né? Do que você está, né, investindo com o que você, né, com o investimento realizado e o que você vai ter de lucro. Você quer também uma produtividade elevada, obviamente. Uma produtividade elevada, claro, que essa produtividade elevada ela vai te garantir com certeza, né, uma maior rentabilidade. E aí você tem uma palavra também a palavra mágica aí, né? Otimização do processo. Otimização do processo. O que é essa otimização do processo? É você realmente, obviamente, executar tudo que tem que ser do processo, mas da forma mais inteligente possível, né? Mais enxuta, né? Por quê? Porque você otimizando, você evita processos ou evita partes que realmente não te acrescentam nada. Só retira, só subtrai algo do seu processo. Então você tem que otimizar, torná-lo extremamente, né, inteligente o seu processo. Então é muito importante a otimização do processo. Tá bom? Quando
processo é otimizado? Quando nós temos um processo otimizado? Vamos lá, boa pergunta. Quando? Quando se conhecem os parâmetros, conhecem os parâmetros que o governam. Né? Então, quando você tem parâmetros que o governam, ok? Então, você tem parâmetros. O que é isso? Você conhece os seus parâmetros. Você tem bem definido quais os parâmetros você quer, né? Quais parâmetros você deseja. Quando você conhece seus parâmetros, você conhece as suas limitações, você conhece o que você precisa no seu processo, isso já é um grande passo para você otimizar isso. Você tem conhecimento do começo, meio e fim do seu processo, dos seus parâmetros, né, do que você precisa, do que você não precisa. Isso já é meio caminho andado. Então, quando você conhece os parâmetros, e aí você conhecendo esses parâmetros, você pode introduzir modificações. Você consegue produzir modificações, né? Permite modificações corretivas eventuais. E aí um controle adequado. Aí o que nós temos numa situação dessa? Né? Se você conhece os parâmetros que o governo, se você conhece que o governo, né, a sua empresa, você conhece todas, enfim, todas as suas limitações ou não, né? Você consegue o quê? Fazer modificações corretivas, obviamente porque você conhece a sua planta, e aí você vai ter um controle adequado, tá? Vamos lá, mudando de folha, vamos para a última folha, está acabando, calma. Como é feito o controle do processo? Você tem que ter, né, também como você teve os parâmetros, você tem que ter algumas questões básicas aí, né? Como é feito esse processo? Então, você tem o quê? Análise do sistema. Análise do sistema é muito importante. Por quê? Esse análise do sistema ele vai possibilitar o quê? Ele possibilita interpretação dos resultados. Né? Isso é importante, porque se você faz uma análise do sistema, você possibilita o quê? A interpretação dos resultados. E a consequente, aí que tá, aí é o grande, aí é a cereja do bolo. É consequente o quê? Consequente tomada de decisão. Quando você tem uma tomada de decisão, obviamente uma decisão correta, né? Aí você tem realmente um controle do seu processo. O que denominamos controle químico? Controle químico denominamos como o quê? Como um conjunto de operações, Opa, vamos lá de novo. Ficou horrível isso aqui. Operações. O que denominamos controle químico? Conjunto de operações
de medidas análises e cálculos feitas sobre diversas fases do processo. Então, o que denominamos controle de qualidade? É o conjunto de operações de medidas, ou seja, você tem uma série de medidas já protocoladas, já estudadas, já pré-determinadas, né? Análises, você vai fazer disso, e cálculos feitos sobre as diversas fases do processo. Então você tem um controle aí, um controle operacional, estatístico, enfim, um controle do processo. Tudo isso nós denominamos de controle químico.